Por quê? No mundo você tem que lidar com as pessoas que são do mundo. Na igreja você tem os irmãos. Então, eu quero usar muito o exemplo de Salmos capítulo 1. Pô, perfeito, cara. Aonde? Salmos 1. O que o escritor de Salmos diz? O caminho que você andar, não ande nos caminhos dos escarnecedores, nem sempre na roda dos zombadores. Então você vê ali no Salmo capítulo 1, que é um processo. Primeiro, você começa a andar. Depois, você começa a praticar. E depois, você está envolvido, você já está fazendo parte daquele grupo. Então, a igreja não é um grupo isolado. A igreja é um corpo espalhado pela terra de Cristo que se une em locais pequenos, em comunidades, para não somente adorar a Deus, prestar seu culto, não somente para exercer o seu dom, mas para ser igreja fora das quatro paredes. Então, como é que o cristão que diz que ama Jesus não ama a igreja de Cristo? Não tem como. Não tem como, porque uma coisa não pode ser separada da outra. Então, em resumo, é isso. Cara, esse ponto que você trouxe é realmente maravilhoso, porque o inimigo, ele realmente tem muitas artimanhas. Cara, todo podcast eu cito ela, mas não é de propósito. Amor, te amo. Eu aprendi com a Michelle uma coisa. Sabe o que é bojo? Bojo, eu não tenho sutiã, não é? Exatamente, cara. O sutiã, os sutiãs modernos, eles têm um enchimento, né? E, cara, quando um dia a gente foi comprar roupa com a Michelle, eu fui comprar roupa com ela, e eu tava vendo, ela falei, caramba, tem um bagulho errado nisso aqui. E ela me explicou o que era bojo. Aí eu falei, então quer dizer que essas meninas que andam desfilando aí é tudo mentira? Ela disse Ela me falou, cara, que hoje as mulheres usam peruca, cílio. Cara, se você ver aqueles vídeos de maquiagem, você vai ficar assustado com a perfeição que elas conseguem ficar, todas as imperfeições que elas conseguem cobrir com maquiagem. E, cara, e olha que doido, porque o inimigo, ele faz exatamente isso. Ele te apresenta algo que é muito bonito. O banquete do rei, com várias carnes, mulheres, bebidas. Você vai ficar, cara, muito feliz. Só que absolutamente todas as vezes, depois que tudo isso acaba, você chega em casa e parece que você continua vazio. Então, no próximo final de semana, você tem que estourar ainda mais. Estourar ainda mais. Só que quando você chega na velhice, você fala, caraca, em todos esses anos eu não tenho contentamento. Que agora eu não tenho família, eu tenho uma família destruída. Tenho ou não tenho filhos, os meus filhos não gostam de mim porque eu fui um pai ausente, que não se importava com eles. Não cuidei da mulher que eu tive, eu levei ela pra cama, mas não levei ela pro altar. Levei ela pra cama, mas não dei a honra que ela merecia. Então, o mundo, ele é muito bonito, muito atrativo. Só que a gente tem que lembrar que isso é tipo um bojo, tipo uma maquiagem. É falso aquilo. E quando você chegar no dia seguinte, quando você se deparar com o dia seguinte, você vai perceber que aquele vazio que você foi buscar preenchimento era só um vazio. Na verdade, acrescentando o que você disse, as pessoas deste mundo, elas buscam um prazer pensando que não querem morrer. Putz, perfeito, mano. Nossa, eu lembrei. Que esta vida, ela é tudo. E tanto que Paulo trata isso em muitas cartas, que diz, já que a vida é comer, beber e se divertir, então comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Exatamente. Então, tanto que a filosofia, muita parte da filosofia humanista bate nesse ponto, nessa tecla. O prazer, a satisfação do homem é tudo neste mundo. E bate nessa tecla. E aí tem o seguinte, cara, que Cristo, ele traz totalmente o oposto. Por quê? Porque quem apresenta a Cristo os prazeres deste mundo? Satanás. Quando Cristo foi tentado, você acha que o que ele apresentou para ele era ruim? Claro que não. Não era ruim. Pô, Jesus está no deserto, com fome. Qual é a tentação do diabo? Tá vendo essa pedra aí? Você tem poder para transformar essa pedra em pão. Transforme esta pedra em pão. O pão é ruim? Não. Não é ruim. Com pãozinho quentinho, né? Da hora. Se você é o Filho de Deus, e ele é o Filho de Deus,
jogue-se desse penhasco, porque está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos para que você não sofra nenhum dano. É ruim? Não. Só que a forma que o diabo apresenta é uma forma bonita, um banquete cheio de veneno que vai levar à morte. Caramba, maravilhoso, cara, porque o diabo ele não se apresenta como uma mina feia desdentada, ele é a loira top, né? Ele é a loira top. Por exemplo, você falou do exemplo da pornografia. Cara, quando você vai estudar mais sobre isso, você vê que todas aquelas encenações são falsas. Né? É tudo em encenação, jogo de câmera, eles estão injetando um monte de hormônio ali pra ficar daquela forma, então você vê que é falso. E eu pergunto pra você que está nos assistindo, você vai se prender em algo que você sabe que é falso e você acha que aquilo vai te trazer uma satisfação verdadeira? Por quê? Isso não faz sentido nenhum, de nenhuma forma, cara. Até quando? Tem um autor que, agora eu não me recordo o nome dele, mas que ele disse uma frase que me impactou muito, que foi a seguinte frase: os prazeres deste mundo, eles estão limitados a este mundo. E você, ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, somente um Deus que está além deste mundo, um Deus que é suficientemente grande e suficiente, pode preencher o vazio no seu coração que nada neste mundo terreno pode preencher. Glória a Deus, cara! Nossa, forte, mano. Muito forte, meu nome. Que isso? Não, para. Cara, ele disse isso e vamos caminhar aí pro fim, né, do nosso podcast, mas deixo com você a última pergunta. Cara, é o seguinte, a gente vive nesse mundo, tem muitas pessoas que não são ou não têm a visão cristã em si, e você citou que é possível conviver com essas pessoas em paz, em harmonia, que essa é a nossa missão. Não é simplesmente fazer guerra, fazer inimizade. A inimizade tem que partir deles, mas nós temos que orar. Mas, cara, como viver num mundo em amigos descrentes que querem o tempo todo que você saia dessa cosmovisão cristã, porque eles sabem que eles acreditam que essa visão é uma visão retrógrada, é passada, irrelevante e que é falível, que é falha, uma visão falha. Como coexistir no mundo que pessoas que querem destruir aquilo que é mais precioso para nós? Resumindo, se eu posso ter um amigo cristão ou não, a resposta é sim. E a questão é justamente essa. Como que eu não vou ter amizades do mundo? Como que eu vou conhecer essas pessoas? Como que as pessoas vão conhecer a Cristo se eu não for até elas? Sim. E aí entra uma outra questão. Jesus disse no Sermão do Monte: vocês são o quê? O sal da terra. Então, Jesus não proíbe a gente de ter amizade, de ter contato com essas pessoas. Por quê? Querendo ou não, nós ainda somos pecadores, mas separados por Cristo. E a nossa missão é justamente ser sal, ser luz na vida das pessoas. Jesus fala, aonde a luz aparece, as trevas somem. Então, que exemplo você, cristão, está dando para suas amizades? Quando alguém te chama para tomar uma cervejinha no barzinho, ou para você ir para uma balada, ou para você fazer qualquer outra coisa que você sabe que vai denegrir a imagem do Deus que você serve, o que você usa como referência? Porque palavras, qualquer um pode usar palavras, mas qual é a sua atitude em relação a isso? E eu falo para você que sim, nós podemos ter amizade com pessoas que não são cristãs, porém sabendo aonde e em quem eu estou. Porque se eu estou em Cristo, eu tenho que levar Cristo para essas pessoas. É aquela coisa que Paulo diz, eu estou no mundo, mas eu não sou desse mundo. Paulo era uma pessoa que tinha muitos contatos, muitos amigos. Paulo passou por uma série de prisões e teve contato com pessoas da mais alta patente até o mais pobre. E Paulo sempre disse, não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então eu bato nessa tecla. Não somente de amizades, mas de convivência com família, com amigos,
com o ambiente de trabalho. A questão não é as pessoas que estão ao seu redor. A questão é, Cristo está com você. Quando você está nesses lugares, você reflete a imagem de Cristo? Ou você é você? Ou, ou tem aquela questão de que eu não devo diminuir, para que Cristo cresça em mim, para que Cristo apareça em mim. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição e o Spot também. Um abração e valeu!